Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? A professora está bem, apenas ansiosa para podermos voltar logo. Tudo bem? Vocês também, né? Acho que vocês já estão ficando cansados de ficar em casa. A professora está aqui do outro lado fazendo as videoaulas para vocês, estudando, né? Mas a professora quer voltar, a professora está com saudade de verdade, não é mesmo? Olha só, hoje nós vamos participar de uma aula de ciências de terça-feira do dia 12 do 5. Lembra? Nós ainda estamos no nosso mês da mãezinha. Quem é a nossa mãezinha? Mês de Maria, né? Isso aí. Já passou o Dia das Mães, né? Já teve a comemoração também dessa pessoa especial que está do seu lado aí. Só que nós precisamos de voltar para os estudos. Espero que vocês estejam tendo todas as aulas, estejam fazendo as aulas sem preguicinha, desenrolando todo o conteúdo, fazendo sozinhos, depois fazendo a correção. Ah, lembra daquele recadinho que eu pedi para vocês, para ligar para o coleguinha quem não estava fazendo? Será que alguém ligou? Será que já aumentou o número de alunos participantes das aulas? Eu vou procurar saber, hein? E se aquele coleguinha que ligou, ó, valeu, muito obrigada, tá bom? Pela nossa grande parceria, pois nós somos todos juntos com o mesmo objetivo: ensinar e aprender, não é mesmo? Vamos lá para nossa aula? Mas antes, já que a gente não pode dar aquele abraço apertadinho, vamos dar de faz de conta? Lembra que é a professora Neuma, lembra que é a professora Glaucia, lembra que é a tia Vânia, tá bom? Por quê? O abraço é gostoso, o abraço anima a nossa aula. Vamos lá? Vamos dar um abraço? A gente vai contar até 3 e eu quero ver quem vai dar um abraço mais apertado, tá bom? Então vamos lá. 2, 3. Abraça, 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 abraça. Forte, 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 forte. Muito forte. Quero ver quem será que tem mais força aí. Será que é o meu daqui ou será que é o seu? Não sei, hein? Acho que eu vou ganhar, porque eu tô com mais saudade. Eu acho que a professora vai ganhar. Apertou, apertou, apertou. Agora solta. Agora dá aquele beijo gostoso assim, ó. Eu tô dando pra vocês aqui um beijo bem gostoso, tá bom? Um beijo cheinho de saudade, tá? Agora, vamos iniciar a nossa aula. Eu preciso que vocês peguem um livro. Lembra? Senta naquele lugar limpinho, lavou a mão, o sabão secou direitinho. Vamos começar a nossa atividade, tá bom? Ah, nossa aula passada foi sobre o quê? Quem lembra? De ciências. Deram certo aí a lupa, não deram? Vocês viram que aumentou mesmo a letrinha, a folhinha lá dentro ficou bem maior? Quem fez viu que é verdade. Que a professora mostrou, eu também fiz, não é mesmo? Foi uma aula super legal, né? Foi diferente. Não foi só livro, só atividade, teve experiência. E nós trabalhamos o quê? Para que servia aquela lupa que vocês fizeram? Para aumentar, para enxergarmos o quê? No capítulo 5 está trabalhando o quê? Os seres vivos, não é mesmo? Aqueles que têm vida. Isso aí. Nós estamos trabalhando sobre seres vivos. Agora é com vocês. Vamos dar continuidade ao capítulo 5. Acredito que vocês serão capazes, ó, tirar de letra, tá bom? Porque vocês são inteligentes, são capazes, ainda tem um parceiro aí do seu lado. Quem será que tá do seu lado, hein? Será que é a mamãe, o papai, a vovó, a tia, o irmão, o babá? Tem alguém perto de você aí? Ou será que você tá fazendo tudo sozinho? Será que já tá grande assim para conseguir fazer tudo sozinho? Se tiver, ó, parabéns. Mas lembre, precisa fazer a correção, tá? Porque depois você precisa de estudar. E não sei se vai dar tempo da professora corrigir todos os livros tudinho. Lembra quantos livros são? Ó, tantas páginas de tantos alunos. É muita página para a professora corrigir tudo, 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 não é mesmo? Só que quem é inteligente está fazendo sua correção. Quem é capaz está sendo capaz de corrigir. Lembra, se você ficou com alguma dúvida,
Muita dúvida, coloca do ladinho a lápis lá. Dúvida, professora, explicar novamente. A professora vai fazer uma retomada de todo o conteúdo, mas aquela que você ficou com mais dúvida, você anota aí, tá bom? Pra gente fazer uma grande retomada e ressaltar esse aí que você apresentou mais dúvida, tá bom? Vamos lá? Pega o material que a professora também já vai começar daqui. Vou abrir o meu e você abre o seu daí. Rapidinho, hein? Sem enrolação. Vamos lá. Olhem só, todos no livro agora de ciências, na página 54. Todo mundo lá no ícone farol. Vamos lá, abrindo aí, ó. Tô esperando. Vamos lá, criança, para o ícone farol da página 54. Será que todos os dinossauros eram realmente grandes? Analise o trecho do texto a seguir. Se eu fosse um dinossauro, poderia ter vivido no Brasil e seria pequenino ou bem grandão. Adoro dinossauros. Daí fiquei imaginando, se eu fosse esse bicho pré-histórico, o que eu comeria? Como seria o mundo ao meu redor? Como seria o meu dia a dia? Fui investigar. Quando pensamos em dinossauros, imaginamos criaturas enormes, mas o tamanho e o peso das nossas espécies variam muito. Um velociraptor, incrivelmente feroz, era do tamanho de um cachorro poodle. Um tiranossauro podia ter a mesma altura de um ônibus de 2 andares e pesar aproximadamente 6 toneladas, o mesmo que um elefante. Olha só, gente, o mesmo peso do elefante. E se eu fosse um dinossauro? De Luísa Massarani, Folhas Express, São Paulo, Folhinha 2009. Isso aí, da onde foi tirado esse trechinho aí? Questão 1. Segundo o trecho do texto, quem era maior, o tiranossauro ou o velociraptor? Sublinhe a resposta no texto. Quem descobriu aí, gente? Lembra-se, o velociraptor era do tamanho de um cachorro e o tiranossauro, ele tinha a altura de um ônibus de 2 andares. Vamos para a questão 2. A altura de um tiranossauro equivalia à altura de 2 elefantes, considerando que um tiranossauro podia medir até 6 metros de altura. Qual é a altura de um elefante? Imaginem só. Qual seria a altura somente de um elefante? Se o outro tem, qual é a altura do outro? Poderia ter a mesma altura de um ônibus de 2 andares e pesar aproximadamente 6 toneladas. Marque aí a resposta, crianças. Olhem só, crianças, agora vamos para a atividade 3 da página 55. A anta é o maior mamífero brasileiro. Quem lembra o que é mamífero? Lembraram aí? São os animais que mamam, né? Quando nascem. Agora vamos lá. Ela tem aproximadamente 1 metro de altura e 2 metros de comprimento. Com base nessas informações, é correto afirmar que o animal que tem maior altura é a anta ou o elefante? Quem será, gente, que é maior? A anta ou o elefante? Isso aí é fácil, né? Olha só a imagem de uma anta aí do lado. É uma anta caminhando na margem do rio Cuiabá, no Pantanal do Brasil. Isso mesmo, gente, aqui pertinho de nós. Olha só, o comprimento dela chega até 2 metros, é bem grande, né? Vamos para a 4. A castanheira do Pará é uma das árvores mais altas do Brasil. Nativa da Amazônia, é uma das espécies que constam na lista do Ministério do Meio Ambiente como ameaçadas de extinção, ou seja, com risco de desaparecer. Sua altura varia de 30 a 50 metros. Quantos tiranossauros equivalem à altura das castanheiras do Pará mais baixas? As mais baixas são quantos, criança? 30, né? Quantos tiranossauros precisamos para formar uma castanheira? Quantos tiranossauros? Os tiranossauros tinham quanto de altura lá? Lembra? 6 metros de altura, não era?
Então, quantos tiranossauros precisa para chegar em 30? Vamos contando? 6 mais 6 mais 6 mais 6. Quantas vezes o 6 para dar 30? Já descobriram aí? Se descobriu, registra aí. Questão 5. O esquema comparativo presente na página 163 do material de apoio apresenta a diferença do tamanho entre o tiranossauro e o elefante africano, considerando que cada quadrinho corresponde a cerca de 50 centímetros. Pinte no local indicado para ser humano o número de quadrinhos aproximadamente, que representa a sua altura, e compare-as com os dos outros seres vivos. Isso mesmo. Você vai lá na tabelinha lá do material da página 163 e vai fazer. Faça o seu desenho, né? E pinte ou pinte só o quadradinho mostrando a sua altura. Mamífero. O que é mamífero? A professora já explicou, né? É o animal que, quando filhote, se alimenta do leite da sua mãe. Isso mesmo. Ele mama na mamãezinha dele. Vamos agora ler esse quadrinho aí? De curiosidade, ó. A partir de estudos, os cientistas encontram cada vez mais indícios de que os dinossauros e as aves, como galinha e o avestruz, são parentes. Elas apresentam características em comum, como pescoço em forma de S. Pesquisadores acreditam que essa característica seja resultado da evolução, ou seja, das transformações pelas quais os dinossauros passaram. Esse formato de pescoço era vantajoso, pois ajudava os dinossauros a observar melhor os seus arredores. Isso mesmo, crianças. Quanto maior o pescoço deles e o formato de S, melhor observação eles tinham. Viram só, crianças? Essa daí, ó, é a página 163 do material de apoio. Viram aí, ó? É uma tabela. Tá mostrando o tamanho do dinossauro, né? Olha só lá. Até quanto que ele foi? 6 metros, né? O elefante foi até, ó, 3 metros. E a anta tava com o quê? Olha lá o desenho. Observar? Mais de 1 metro, um pouquinho, né? Então, com muita atenção, eu quero que vocês imaginem, tá? Que faça aí o cálculo e que pinte você. O último aqui, ó, tá mostrando o ser humano. Desenha você até que altura você tá. Lembre-se, tem 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6 metros de altura. Imagine e registre aí você. Faça o desenho de você e veja até a sua altura aí, tudo bem? Se você não quiser fazer o desenho, você apenas pinte o quadradinho. Faça a pintura do quadradinho, tá? Cerca de 50 centímetros, tá? Vocês terão que pintar no local indicado para o ser humano. Olha lá. Cada quadradinho corresponde a 50 centímetros. Capricha aí que eu sei que vocês sabem. Agora, na página seguinte, formato dos seres vivos. Além dos seres vivos apresentarem diferentes tamanhos, eles também apresentam uma grande variedade de formatos. Entre os fatores relacionados a essa diferença, podemos citar as formas de locomoção dos ambientes em que vivem, entre outros. Vamos observar agora, crianças, o registro de viagem. Tudo bem? Lembrando que os seres vivos, eles têm formas diferentes, os tamanhos são diferentes, os meios de andarem deles são diferentes, né? Cada um se locomove de um jeito, tá bom? Então, são várias diferenças que e todos são considerados seres vivos. Olha só, os diferentes formatos podem ser observados em animais dentro de um mesmo grupo. Ligue os pontos das ilustrações a seguir e descubra o formato de 3 peixes diferentes. Olhem só, todos os peixes são diferentes, porém todos são peixes e todos vivem na água, tá bom? Eles têm várias características iguais.
e tem também características diferentes. Tudo bem? Vamos lá. O primeiro aí que era para pintar. Qual é o nome desse peixinho aí? É a moreia, né? Esse primeiro aí, ó, é a moreia. O do lado nós temos o tilápia. Isso mesmo, esse menorzinho aí é a tilápia. E por último, lá embaixo, é a raia. Olha só o formatinho dela lá, ó, é da raia. Então, eu quero que vocês liguem a sequência dos números. Primeiro, com lápis grafite, bem bonitinho. Depois, você pode dar um lindo colorido aí nessa atividade, tá? Com o tempo, capricha para não sair fora. Vê se não erra os números, a sequência, tá? Capricha aí. Olhem só, eu adorei a aula. Vocês viram? Os seres vivos têm características diferentes. O tamanho do elefante, o tamanho da anta, não é mesmo? O tamanho da árvore. Viram só a altura que ela pode chegar até 50 metros? Então, nós temos aí muitas diferenças, tá? A castanheira, ela pode chegar de 30 a 50. É muito grande, né? É muito alta, o tronco dela é muito alto. Então, nós temos que lembrar que as características são diferentes. Um peixinho, ele pode ter vários peixinhos diferentes. Então, espécies mesmo da água, tudo bem? Vocês viram lá, ó, que vocês vão pintar 3 animaizinhos diferentes. Por que vocês vão pintar? Porque agora é o momento de parar o vídeo, terminar de pintar, terminar de responder. Depois você continua o vídeo. Eu vou confiar em vocês, tudo bem? Pare o vídeo para depois da continuação, tá? Eu vou continuar daqui, mas você tem aí um instrumento que dá pause. Você clica no pause, para o vídeo, faça a atividade, depois você continua. Tudo bem? Presta atenção nos números para não fazerem errado. Capricha! Vamos agora, criança, iniciar a correção dessas duas questões aí abaixo. Segundo o trecho do texto, quem era maior? O tiranossauro ou o velociraptor? Sublinhe a resposta no texto. Qual dos dois, crianças, era o maior? O tiranossauro, não é mesmo? Pois o velociraptor era apenas do tamanho de um cachorro e o tiranossauro era a altura de um ônibus de 2 andares. Isso mesmo, né? E tinha o peso de um elefante, quase igual do elefante. Olha só. Agora, vamos para 2. A altura de um tiranossauro equivalia à altura de 2 elefantes. Olha só, precisava de 2 elefantes para dar a altura dele. Considerando que um tiranossauro podia medir até 6 metros de altura. Qual é a altura de um elefante? Quanto seria, hein? Esses 6 metros dividido em 2, não é mesmo? Porque são 2 elefantes. Qual seria, então, a altura? Isso! 3 metros. Quem conseguiu acertar certinho, faz aquele C de certo aí nessa questão, tudo bem? Se você se confundiu, apague, leia novamente se ficou com dúvida e registre a resposta. Vamos lá para a próxima. Essa 3 aí foi de letra, né? Quem era mais alto? Quem tinha maior altura? A anta ou o elefante? Fácil, fácil, né, crianças? O elefante. Por que o elefante? Porque o elefante ele pode chegar até quantos lá no desenho? Antes, até 6 metros. A anta jamais vai chegar até 6 metros, né? A anta caminhando na margem do rio aí que mostra em Cuiabá, dá de você ver que ela não tem 6 metros. 6 metros é muito alto. Então, a resposta certa é quem? O elefante. Questão 4. A castanheira do Pará, né, é uma das árvores mais altas do Brasil, nativa da Amazônia. Ela é uma espécie que consta lista no Ministério do Meio Ambiente como ameaçadas de extinção, ou seja, com o risco de desaparecer.
A altura varia de 30 a 50 metros. Quantos tiranossauros seriam, né? Equivale à altura das castanheiras do Pará mais baixas. A mais baixa da castanheira varia de quanto? De 30, né? Menor do que 50, então a mais baixa é quanto? 30. Agora, se eu tenho 30, quanto que vale lá cada tiranossauro? Cada tiranossauro lá vale quanto? Lembra lá? 6 metros. Olha lá naquela tabelinha. 6 metros. Se eu preciso chegar no 30, qual o númerozinho que eu vou fazer na tabuada para dar 30? Imagina, 6 metros vezes quanto? 2, 3, 4. Pensem direitinho. Pensou? Vocês já fizeram esse registro aí, né? Será que muita gente acertou? São 5 tiranossauros, né, crianças? Por quê? 5 vezes 6, 30. 30 é a altura da castanheira. Tá bem? Registre aí. Olhem só, crianças. Essa atividade aí do registro de viagem não tem como a professora fazer com vocês, que é apenas a sequência dos números e a pintura da imagem, tá? Cada um faça com muita atenção, faça com lápis grafite, porque se você errar tem como apagar. Depois faz aquele colorido bem bonito. Lembre-se, não pinte muito forte para atrapalhar a visão dos números aí, tudo bem? Capricha. E aí, amores, gostaram da aula? Eu gostei. Ciências é muito legal, né? Olha só, nós observamos o quê? Que os animais têm o quê? Tamanhos diferentes, né? Todo mundo já fez a correção, pode fazer aquele Czinho assim, ó, com lápis, se você acertou. Se você ficou com dúvida, volte o vídeo, tá? Olha só, um beijo bem forte, tá? Aquele abraço apertado, tá? Faça tudo com muita atenção. E hoje vocês terão aula também de outras professoras. E mais uma aula da professora. Tudo bem? Que vai ser aula de geografia. Agora eu quero todo mundo fazendo. Se não deu tempo de terminar, capricha aí para depois você passar para a próxima aula, tá? Tchau, tchau e até a próxima aula. Capricha, hein?